Gênesis capítulo 2. A palavra de Deus nos fala aqui de um pacto que Deus está fazendo com Adão. E Deus diz assim na sua criação: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: que toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela bênção da tua companhia, da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de poder cantar louvores ao Deus digno de toda adoração. E te imploramos para que o Senhor esteja nos conduzindo agora no estudo da sua palavra. E que em todas as coisas o Senhor seja bendito e honrado. Em nome de Jesus. Amém. Morte é o assunto que tem rodeado a gente nesses dias, né? Morte física. Quando a palavra de Deus fala a respeito de alguns temas, alguns deles precisam ser interpretados, né? Porque tem mais de um significado. Morte é um deles. E eu gostaria muito de falar com vocês sobre morte física. Sobre isso que tem acontecido nesses últimos dias, muito na vida de pessoas conhecidas, de pessoas que não conhecemos, mas que sabemos e que estão em convívio com pessoas que nós amamos. É um tema que gera muito desconforto para todas as pessoas. E apesar de que, para alguns, esse é um tema ainda mais difícil de ser analisado, de uma certa forma, todos nós sofremos. Como é que se encara a morte física? A gente, analisando a respeito desse assunto, a gente vai encontrar vários tipos de pessoas que podem ser classificadas até mesmo como aquelas que têm um certo tipo de pensamento e, consequentemente, um certo tipo de reação com referência à morte física. Tem aqueles, por exemplo, que não gostam de olhar para a morte como se fosse uma realidade. Aqueles que vivem como se ela não existisse ou não fosse uma verdade. E a própria ciência cristã, ela tem essa característica, né? Tem muitas pessoas que, quando olham para a morte, elas entendem a morte de uma forma tão medrosa que eles começam a querer fugir da morte, como se tivesse jeito de fugir da morte. São chamados de escapistas, é aqueles que ficam o tempo inteiro querendo fugir, ao ponto de viverem uma fobia, como se fossem enlouquecidos por causa de um tema que os incomoda 24 horas por dia. Tem um personagem da história, que é o Luís XV, que ele proibiu que os seus criados mencionassem a palavra morte na sua presença. Não podia, era proibido no seu reino falar sobre morte. Os chineses têm medo de que, mencionando a palavra morte, por exemplo, eles estejam convidando ela para entrar dentro do seu reduto, né? A sociedade oriental, de uma certa forma, evita o máximo possível falar a respeito desse nome ou desta expressão. Eu vivi no meio de um contexto mineiro onde algumas enfermidades elas eram faladas até mesmo por serem tão sérias como outras doenças. Por exemplo, era muito comum, quando as pessoas falavam de câncer, elas falavam aquela doença. Eu não sei se vocês já viram isso alguma vez. Meu pai tinha essa prática, né? Quando era câncer, ele não falava câncer, aquela doença, como se fosse alguma coisa
estranha ou errada, ou tivesse alguma coisa que pudesse ser ligada ao mencionar. Já tem aqueles outros que são fatalistas, né? Nós temos muitas pessoas que são fatalistas, que é aquelas pessoas que dizem, é o nosso fim mesmo. A gente tem que acostumar com isso, temos que ser corajoso, porque mais cedo ou mais tarde isso vai chegar na nossa porta. E acaba entendendo que paz não está no ser escapista, mas a paz vem por entender a morte e o significado dela a partir da graça de Deus. A gente vive no meio dos infiéis e em situações como essa que a gente tem vivido hoje, esses homens é como se eles tivessem o poder de, com a sua arrogância, amaldiçoar a própria morte. Hoje eu peguei e assisti um pedaço de um filme que eu já vi outra vez, ou mais de uma vez, que fala da não existência de Deus, né? E um professor, ele coloca como base da sua sala de filosofia a defesa da morte de Deus, ou da não existência de Deus, né? E um rapaz cristão resolve se matricular naquela turma e resolve defender a existência de Deus e que sem ele nada poderia acontecer. É um corajoso, porque os pessimistas, eles são maioria no mundo contemporâneo. São os infiéis descarados, são aqueles que, por alguma razão, eles resolveram viver a infidelidade, ou, perdão, a incredulidade. Eles são não cristãos e, às vezes, não outra coisa a nível de religião, mas eles têm razão para serem assim. Essas pessoas, elas desafiam a própria morte. É como se elas fossem maiores do que a morte. Mas ela vai chegar para elas também. No filme, o professor tem um acidente depois do jovem ter conseguido vencê-lo nos seus argumentos dentro da sala de aula, diante dos alunos. E naquele momento ele tem a oportunidade, porque um pastor prega o evangelho para ele antes dele morrer. E ele admite que Deus existe. E ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Tem os pessimistas. E esses são muito comuns também, né? E está crescendo o número de pessimistas quanto ao assunto da morte. Normalmente, uma pessoa que tira a sua própria vida, que é um suicida, ele é tratado como pessimista. É aquele indivíduo que não consegue visualizar nenhuma solução diante dos seus olhos e as coisas vão se amontoando ao ponto dele convulsionar a sua existência ao ponto de jogar fora a sua vida. É um pessimista, né? E tem alguns crentes que são tem síndrome de Marte, né? Que até desejam morrer por causa de Cristo, no sentido literal, como se isso é que pudesse levá-los para a presença de Deus, ou para que eles pudessem ser ovacionados pelo povo de Deus. Não. Deus que nos sustenta, Deus que nos dá vida. Eu não sei qual é a sua situação diante da morte. O que eu sei é que existe uma verdade. A morte, ela é real. Segundo, ela entra no mundo por causa da desobediência do homem. E isso é muito claro nesse texto de Gênesis. Então, nenhum ser humano pode dizer que não merece a morte. Ninguém pode dizer que Deus é injusto por ter permitido a morte. Porque todos nós pecamos e merecemos a morte. E a não ser a graça de Deus,
a qual nós carecemos dela, nós não teremos vida. Vocês sabem quantas pessoas morreram hoje? Não? Pois bem, eu estou aqui com uma página aberta que chama World Meter, que é uma metrificação de dados, não é? E aqui está falando de quantas pessoas morreram este ano. 33.650.324, 25, 26, 27, 28, 32, 33. E hoje, 135.855, 6, 7, 8, 9, e aí vai, 65, 66. Vocês entenderam? É como a coisa passa. Isso é assustador. Eu não sei se para vocês isso não é assustador, mas eu acho isso assustador. Mas é uma verdade. Existe um órgão que fica medindo as coisas o dia inteiro. E uma das coisas é quantas pessoas morrem. Por dia, por ano, quanto tudo. É importante, a estatística é importante. Então, o que eu quero que você entenda é, Senhor, como é que a gente enfrenta isso? Quando a gente fala de 2.000 pessoas morrendo por Covid no Brasil diariamente, é realmente um número alarmante. Mas a gente não tem nem noção de quantas pessoas morrem por dia. Segundo aqui, até agora, nesse exato momento, são 135.000 pessoas que morreram hoje no mundo. Quase 136.000. E eu fico imaginando, até por volta de meia-noite, esse número vai pular um bocado. Nós estamos tão preocupados com a Covid e com as mortes causadas por ela, e temos que ter mesmo, porque ela está ceifando muita gente, além do normal. Mas nós temos que pensar na morte à luz do que a Escritura diz. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a Bíblia é clara ao ligar a morte à entrada do pecado do mundo, como eu já disse. Contudo, ao mesmo tempo, a Escritura nos leva a contemplar a morte à luz da graça divina. Como é que a graça de Deus afeta a morte? Aquela que foi tratada por Cristo na cruz, aquela morte que ele assumiu na cruz em nosso lugar. O que é a morte para os crentes? Vou citar alguns textos bíblicos para vocês. No Salmo 116, a morte é preciosa aos olhos do Senhor. Essa é a expressão. Em Lucas 16, é ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. A morte, em Lucas 23, é estar no paraíso. Em João capítulo 14, é habitar na casa de muitas moradas que Jesus foi preparar. Em Filipenses capítulo 1 e em 2 Timóteo capítulo 4, a morte para o cristão é uma bem-aventurada partida. Em Filipenses 1, é estar com Cristo. Em 2 Coríntios 5, é habitar com o Senhor. Filipenses 1, Paulo diz que a morte para ele é lucro. E ele diz que é incomparavelmente melhor. E em João capítulo 11, morrer com o Senhor, ou no Senhor, é adormecer no Senhor. Essas são algumas citações que a Escritura traz, mostrando o que a morte significa para aquele que crê no Senhor Jesus. Essas muitas expressões ou ideias que a Escritura traz, algumas são figuras metafóricas, mas outras apontam para a realidade nua e crua, é estar no Senhor, por exemplo, é a realidade de no momento estar entre os homens e logo depois estar no Senhor.
O que a Escritura nos mostra é que a morte precisa ser tratada por nós de uma maneira correta. Não que não devamos ter zelo e até um certo temor por ela, porque isso gera em nós uma atitude de zelo. Mas nós devemos não vê-la como a última coisa. Contudo, ela é palavra de juízo para o incrédulo. Ela continua sendo e ela continuará sendo eternamente. Tudo aquilo que nós falamos antes, de todos aqueles versos que eu mencionei, é morrer com Cristo, em Cristo, crendo em Cristo. Para todos nós a morte é pecado, por causa do pecado, e é para a morte eterna. Mas em Cristo Jesus nós somos libertos. No verso 16 e 17 de Gênesis 2 que nós lemos, o texto diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que significa esse certamente morrerás? Essa expressão aqui, ela é uma expressão hebraica muito comum, e a gente vai ver isso em outros momentos na Escritura, é que dá uma ideia de algo absoluto. Está no infinitivo absoluto, ajuntado a um imperfeito do verbo finito. Ixi, falei hebraico, né, queridos? Realmente, é uma gramática do termo. Né? Isso significa, você deverá certamente morrer. Não existe nenhuma possibilidade para Adão, desobedecendo, não morrer. Não existe. A palavra de Deus, a nível de promessa, é: se você comer, você vai certamente morrer. Nós vamos encontrar alguns textos na Bíblia onde coisa semelhante é dita. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 2, verso 37. Lembre que hoje nós estamos fazendo um estudo bíblico, né? Então, estamos caminhando um pouquinho aí pela Escritura. Salomão diz a Simei assim: porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. Um outro texto, Êxodo capítulo 10, verso 28, diz assim, Faraó dizendo para Moisés: disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Observem bem que ambas as passagens significam tão certo como. Tão certo que você está fazendo, a consequência vai ser aquilo. Se você ver meu rosto de novo, diz Faraó a Moisés, você vai morrer. E Deus está dizendo a Adão, se você desobedecer, certamente você vai morrer. Certamente morrerás. E aqui o significado de morte, ele é físico, sem sombra de dúvida, e ele é espiritual. Quando a gente fala de morte física, as pessoas, por elas pegarem, elas pensarem no material, nos sentimentos, na saúde, naquilo que conquista, nos relacionamentos interpessoais que tem, a vida de uma maneira geral, boa parte das pessoas tem muito mais preocupação com a morte física, palpável do dia a dia, do que com aquilo que ainda está sendo sugerido, que tem a ver com eternidade. Depois, é mais ou menos aquela atitude de um adolescente, nesse período da adolescência, onde ele é um aventureiro. Ele é meio covarde, mas ao mesmo tempo ele é aventureiro. E aí ele está diante de uma situação que ele não tem a menor condição de fazer, mas ele ajunta mais 2, 3 adolescentes que topam
Ele vai junto. Eu fui esse tipo de adolescente. Eu fiz muita coisa errada que sozinho eu não faria, mas com o meu grupo eu fazia. É como se algo a mais me ajudasse a fazer, a vivenciar. Muitas vezes a morte, ela é tratada mais ou menos assim. Eu estou preocupado com agora, com a curtição da vida. Nossa, mas espera aí, não é assim. Ah, é assim. As pessoas estão preocupadas com aquilo que elas podem comprar, com aquilo que elas podem ter, com aquilo que elas podem desfrutar, com aquilo que elas querem, ao ponto de desprezar aquilo que Deus quer para elas. Porque muitas das vezes, ou maioria das vezes, as coisas que nós queremos não necessariamente são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, quando a gente fala de morte espiritual, as pessoas não têm tanta disposição de ouvir a respeito disso. Lembrem de uma verdade. Teologicamente, quando a gente fala de morte do homem, nós estamos falando de um homem que morre fisicamente e espiritualmente. Certo? Só que eu quero que você entenda que o homem, ele é uma unidade psicossomática. Eu quero dizer com isso, o homem, ele é uma unidade entre corpo e espírito, que também é a mesma coisa que alma. Quando a Escritura diz morte eterna, ela está dizendo que o homem, ele vai eternamente, como homem, morrer. Estar ausente da presença de Deus. Mas ele vai estar ausente da presença de Deus com corpo e com alma. E vai sofrer eternamente. Quando a Bíblia fala de vida eterna, está se referindo a um homem que vai viver eternamente na presença de Deus, com corpo e alma. Porque todos serão ressuscitados e todos serão julgados. Aqueles que forem servos de Deus, terem crido no Senhor Jesus, estarão indo para os céus. Os demais, do jeito que eles estão, com corpo e alma, descerão ao inferno e sofrerão eternamente. Sendo assim, quando a gente fala sobre morte espiritual, como cristão que sou e vocês, nós estamos falando de alguém que vai experimentar uma morte do seu corpo e da sua alma eternamente. Por isso que para nós existe um alívio quando um cristão morre. Ele não vai experimentar esse tipo de coisa. Poxa, mas a Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Sim, mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, a morte que cairia sobre eles, Jesus tomou a penalidade sobre si. E agora, quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados através da obra de Cristo e nós podemos viver eternamente. Toda a raça humana merece a morte eterna. Mas Deus, por misericórdia, dá àqueles que nele creem a vida, como uma atitude de bondade, de graça e de escolha divina. Então, observe bem o que é a morte para nós. A morte para nós é bênção. E é tempo da gente falar sobre isso para as pessoas no tempo contemporâneo. Eu creio que mais do que nunca esse tema é presente. E nós estamos vendo as pessoas angustiadas, as pessoas temendo, porque elas não sabem o que vem depois. E elas ficam angustiadas de ver os seus adoecidos e não sabem o que vai acontecer com eles também. Todos precisam ouvir a respeito do que a Escritura diz.
E a Escritura diz que a graça de Deus nos tira da morte e nos leva para a vida. Se nós podemos influenciar nesse tempo de pandemia, onde o tema morte está em voga, se nós podemos ser bênção, elevando a mensagem da salvação e da vida eterna às pessoas que estão com medo. Por isso que disse, no meio da nossa conversinha antes do estudo bíblico, é que é o tempo propício para a proclamação do Evangelho. Queridos, olha só o que diz Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, se referindo a Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte escraviza as pessoas. E Cristo pagou o pecado que me escravizava. E agora eu sou livre desta condenação para poder viver eternamente. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, eu passo da morte para a vida. E aí vem a pergunta que eu quero que você responda aí. Você não precisa responder porque o seu microfone está travado aí. Mas a pergunta é, você hoje já vive a vida eterna? Ou você ainda espera a vida eterna? Queridos, hoje nós já experimentamos o início da vida que será prolongada eternamente pelo Senhor. Porque para nós o morrer fisicamente não é fim e nem é passar para juízo, mas é presença eterna do Senhor. E isso deve trazer para nós alegria. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Queridos, Cristo redimiu-nos para que pudéssemos ter vitória sobre a morte. Para que a morte para nós não tivesse mais significado de castigo, mas tivesse o significado da continuação da vida com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos acalentar uns aos outros com esta verdade. A expressão lá é consolai-vos mutuamente com esta verdade. Queridos, a Nova Jerusalém, ela é verdadeira e lá não haverá morte. E é exatamente o que Deus promete para nós. Em 1 Coríntios capítulo 15 diz assim o texto, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Preparados para vivermos a plenitude da vida eterna. Por isso, quero concluir terminando com os irmãos, dizendo o seguinte. Primeiro, a morte para o cristão não é mais pagamento pelos seus pecados. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Certo? Então, não é pagamento pelos nossos pecados. O pagamento foi pago por Cristo Jesus. E para nós ela é fonte de bênção. É estar com Cristo. É a entrada da vida eterna. É o experimentar a plenitude da graça de Deus. Porque para mim
diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é o último inimigo que a Bíblia diz que deve ser vencido? A morte. E ele passa de inimigo para amigo. A morte, que era a nossa inimiga, agora é aquela que nos introduz na plenitude da intimidade com Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 26 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. A morte para mim e para você que amamos a Cristo Jesus não é o fim, mas é sim um glorioso início. Eu creio que tem muita gente precisando dessa mensagem. Para nós, ouvi-la é poder ter o coração acalentado mais uma vez, tranquilizado e levar-nos a glorificar Deus ainda mais. Para aqueles que ainda não conhecem essa verdade, é a oportunidade deles terem a mesma bênção que nós temos. Por isso, igreja, irmãos amados, vamos ser zelosos em compartilhar com as pessoas que estão com medo nesse tempo. E o maior medo delas é a morte. Vamos compartilhar com elas a vida eterna, que há em Cristo, que pagou a dívida que nos leva à morte eterna, para que pudéssemos viver eternamente. Vamos orar por aquelas pessoas que nós amamos, os nossos familiares, aquelas pessoas que nós queremos bem, os nossos amigos. Mas vamos também gerar oportunidade para que a gente possa testemunhar dessa verdade a cada um deles. É o tempo oportuno para a evangelização. Que Deus nos dê sabedoria nisso. E como igreja possamos fazê-lo para a glória de Deus. Amém?